Gente, olha só, a gente trouxe uma notícia ontem aqui e eu queria relembrar, né, porque bastante complicado o título que o jornal o Globo deu ontem, né? Vamos lá. Prisões por incêndio em Goiás e São Paulo reforçam hipóteses de ações isoladas. Essa era a notícia que nós lemos ontem aqui. Eu até chamei atenção para isso, né? Mostrando que as 4 prisões que aconteceram de pessoas suspeitas de provocar incêndio em Goiás e São Paulo, segundo a conclusão do jornal o Globo, não indicam haver uma ação coordenada suspeita que foi levantada no final de semana pela ministra Marina Silva. E o título é justamente esse, né? Olha, já fizemos prisões e nada indica, ou seja, a Marina Silva falou bobagem. Resumo da ópera, né? O problema é que só o estado de São Paulo tem milhares de focos de incêndio. Então você não pode tirar essa conclusão com 4 prisões. Sendo que uma das pessoas que foi presa, segundo o Ministério Público Estadual, é uma pessoa com problemas psiquiátricos. Lembra um cara que foi preso, que ficou filmando e falou que tinha sido a mando do PCC? Já é um velho conhecido de investigações policiais e tem transtornos psiquiátricos. Então não dá nem para contar, né? E aí, hoje, ontem a gente falou sobre isso, hoje o IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, publicou, na verdade publicou isso ontem, né, mas é notícia hoje pelo país, uma análise observou 2.600 focos de calor e incêndio registrados em São Paulo entre quinta e sexta-feira, quando 30 municípios foram atingidos, e de acordo com um estudo que foi divulgado ontem, 81% dos incêndios aconteceram em áreas de uso agropecuário e começaram num intervalo de 90 minutos. Então, assim, difícil essa matéria do Globo, né? Porque você não pode chegar a essa conclusão com um número ridículo de prisões, 4, para começar, sendo que você tem milhares de focos de incêndio. Então, atenção, isso aqui é ciência, né? Incêndios em São Paulo, na sua imensa maioria, começaram num intervalo de 90 minutos, 80% deles. Tem um esforço aí, principalmente em relação ao Tarcísio, governador de São Paulo, de querer dizer que a maioria é maluco ou a tiazinha que estava botando fogo no lixo, né? Que não há indícios de que foi uma ação coordenada. Bom, agora nós temos aqui um indício científico de que há uma ação coordenada. Quando você tem uma análise feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 2.600 focos de calor registrados em São Paulo, que mostram que 80% deles foram em áreas de uso agropecuário e começaram num intervalo de 1h30, me parece que não é obra do acaso, não é? O estudo destaca que apenas em um dia, no dia 23, no estado de São Paulo, foram registrados mais focos de calor / incêndio do que na Amazônia inteira. Dizem aqui os pesquisadores, não é natural surgirem tantos focos de calor em um curto período, ainda mais em uma região como São Paulo, aponta Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM. É como se fosse um dia do fogo exclusivo para a realidade do estado, evidenciado pela cortina de fumaça simultânea que surge visualmente a oeste do estado. Para observar os focos de incêndio, os pesquisadores combinaram informações de satélites de referência com dados de cobertura e uso da Terra referentes ao ano de 2023, produzidos pela rede MAP Biomas, da qual o IPAM faz parte. Também foram utilizadas imagens de satélite GOES para visualização de fumaça e anomalia térmica, diz aqui o IPAM, né? Essas imagens de satélites foram publicadas lá também pelo Brasil de Fato e a gente pode ver aqui, né? Mostra o avanço da fumaça dos focos de incêndio em São Paulo. Olha só, tudo em um intervalo de 1h30. 80% dos incêndios monitorados
Em 2 dias, mais de 2.000 focos de calor, estão aí no mapa, começaram no intervalo de 1h30. Então, meus camaradas, o que a Marina Silva falou desde o começo, que lembra muito o tal do Dia do Fogo, lá de 2019, quando foi combinado pelo Zap, na região amazônica, vários grileiros, desmatadores, bandidos em geral, atearam fogo em terras ao mesmo tempo, né? Fizeram daquilo quase uma celebração. Você não tinha mais IBAMA podendo agir, Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente parado, centenas de servidores do Ministério do Meio Ambiente nos anos do Ricardo Salles pediram licença, inclusive não remunerada, porque não aguentavam mais trabalhar, ou, como relatam vários deles, não tinha trabalho. O Ministério estava paralisado, parado, nada acontecia. Você tinha proibição de novas operações, principalmente contra garimpo. Você não podia mais atear fogo nos maquinários que são encontrados no meio da floresta, que precisam ser queimados, porque você não tem como tirar de lá, custa muito caro. Se você deixa lá e vai embora, no dia seguinte as pessoas estão usando de novo os maquinários. Então os caras se sentiram à vontade para celebrar a queima da Amazônia. Na semana passada, a Marina Silva já tinha feito uma declaração dizendo que o que acontece hoje no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, era muito semelhante. Agora nós temos aqui uma análise técnica por meio de satélite, mapa e ciência que desmonta tudo que o Tarcísio vem falando até agora, que o Tarcísio é bolsonarismo moderado, né? Então ele não é tão claro em relação às coisas. Ele vai pela tangente, mas nós entendemos, viu, Tarcísio, que o senhor em momento nenhum apontou para esse agro, que está claramente aqui, é quem está atacando fogo no seu estado. Prenderam uma pessoa com problemas psiquiátricos e outros 3 caras. Aí o jornal o Globo usa isso para dar uma manchete, não, nada indica, viu, pelas prisões. Nada indica, não, temos 3.500 focos de incêndio, mas assim, tem 4 prisões, então a gente vai manchete, sendo que 2 é em Goiás, né? 2 é em Goiás. Então tem 2 prisões em São Paulo, uma pessoa com problemas psiquiátricos, segundo o Ministério Público Estadual. E que não tem ligação com o PCC, segundo o promotor Lincoln Gakia, que é o promotor que mais entende de PCC no mundo, e não estou exagerando mesmo, né? É o cara que combate o PCC, falou, não tem nada de PCC nisso aí. Não é, virou manchete no Brasil inteiro, né, também, né? É o PCC tá atacando fogo no Brasil. Sim, o PCC criou 9.000 focos de incêndio no Brasil em 2 meses. Pra quê? Sabe-se lá Deus. É fácil a gente dar uma notícia que não tem lógica, né? Não precisa explicar. Não faz sentido o que foi reportado ontem. Não faz sentido o que o Tarcísio está falando. Essa proteção às pessoas que são de fato responsáveis precisa ser investigada. Então, parabéns de novo para o Flávio Dino, que vai forçar agora que seja feita, né? Porque nessa decisão do Dino, ele insta o Ministério da Justiça e Segurança Pública a fazer o uso da Polícia Federal para repressão e para investigações. Essa matéria sobre os incêndios simultâneos está publicada hoje lá no DCM, né? No Diário do Centro do Mundo. Vocês podem ler a matéria inteira aqui no DCM, publicada originalmente pelo Brasil de Fato, né? Então o DCM está republicando os colegas do Brasil de Fato.